Isso aqui é um disco de vinil e esse daqui é um tatu bola. Você sabe qual é a relação entre um disco de vinil, um tatu bola e o processo terapêutico e como você pode utilizar isso para liberar os seus traumas e conflitos mais profundos? Olá, o meu nome é Manuel Augusto, eu sou especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático, sou constelador familiar e especialista em psicologia pré e perinatal. E eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Você alguma vez já se sentiu preso, quase que como aprisionado ou escravo de sentimentos do passado, situações que aconteceram lá atrás na sua vida ou te deixaram bastante machucado emocionalmente e você não consegue resolver, isso fica voltando na sua mente e o seu sonho seria como se libertar disso? Eu vou explicar para você até o final desse vídeo como você pode utilizar um disco de vinil, um tatu bola e entender como liberar os seus traumas. Mas antes de eu explicar isso para você, eu quero te contar uma história. Bom, hoje eu fui levar o meu carro para fazer uma revisão. E lá quando eu cheguei, você tem todo um agendamento e eu cheguei lá, estava aguardando o meu nome ser chamado e aquele consultor ali que ia fazer algumas perguntas sobre o carro, se estava acontecendo alguma coisa, a gente começou a conversar, ele foi anotando alguns dados meus e numa conversa informal ele me perguntou o que eu fazia. Eu falei assim que eu era terapeuta, palestrante, enfim. E ele perguntou onde eu trabalhava. E aí eu falei que era na cidade de Santo André e ele falou que morava na cidade de Santo André em um bairro. E eu falei, mas exatamente nesse bairro onde fica a minha clínica. Enfim, conversa vai, conversa vem, a gente estava falando, ele localizou, ele conseguiu se lembrar da imagem, da fachada, né, da minha clínica que ele passa quase todos os dias em frente e me disse assim, isso está muito na moda hoje em dia, não é verdade? Porque a minha filha está passando pelo psicólogo, a minha esposa está passando pelo psicólogo, mas eu não quero passar no psicólogo, eu acho que isso não é importante para mim. Eu sou do tempo que quando o pai e a mãe lá davam um beliscão, gritava e falava para de chorar, engole esse choro e estava tudo certo. Essa geração de hoje em dia, ela está muito mimada, então precisa ir lá ficar falando com terapeutas. Eu acho isso realmente um desperdício de tempo e um gasto de dinheiro. Mas sabe, minha filha vem melhorando e ela tá falando que ela tá gostando bastante, mas eu não me meto com isso. E naquele momento que ele me disse isso, eu respondi uma coisa para ele. Eu falei assim, olha, há muitos anos atrás, eu tinha um conceito exatamente como o seu. Eu era atleta profissional, eu contei um pouquinho brevemente da minha jornada e o que aconteceu comigo e que forças maiores, ou seja, sintomas que estavam acontecendo comigo me levaram a procurar terapia e aí eu iniciei uma grande jornada de autoconhecimento e de transformação. Então eu era o tipo de pessoa que dizia o seguinte, terapia é pra louco. Se um dia você me vê fazendo terapia, realmente eu devo estar louco e você pode me internar. E olha só onde eu estou hoje. Hoje eu tenho um conceito que terapia é qualidade de vida. E eu falei assim para ele, você não precisa entender nada disso, porque somente quando você adentrar um processo terapêutico é que você vai entender do que eu estou falando e por que a sua filha vem melhorando e está gostando bastante. Mas até você precisar, realmente esse conceito ele vai ficar aí, porque eu também tinha esse conceito e precisou algo doer muito e eu não consegui resolver através da minha força de vontade para procurar terapia. Bom, por que eu tô contando essa história para você? Você vai entender até o final desse vídeo a relação de um disco de vinil, um tatu bola e como resolver os seus traumas, como resolver as suas dores emocionais mais profundas a partir de alguns conceitos que eu criei, tá ok? Eu não sei se você me conhece ainda, se você me segue, mas eu trabalho com diversas abordagens terapêuticas e lá atrás, quando eu precisei de terapia, eu me submeti aos métodos convencionais e realmente ali eu estava muito emperrado. O processo ele simplesmente não fluía, não acontecia nada e eu acabei por conhecer outros métodos que realmente me ajudaram a entender coisas tão profundas dentro de mim. Era um processo de dentro para fora que eu fui ouvindo coisas que haviam dentro de mim que eu jamais
poderia imaginar que elas existiam dentro de mim. Você vai entender o porquê que eu tô falando isso e o porquê que eu tô contando essa história. Bom, se você é daqueles que terapia é pra louco, esse vídeo não é de fato para você. Mas se você está em uma jornada de busca de autoconhecimento, presta bastante atenção em tudo que eu vou falar para você, porque isso realmente pode ser um divisor de águas para você não só entender como o processo terapêutico funciona, mas também aplicar esses conceitos que eu vou passar para você e entender como um disco de vinil, um tatu bola pode ajudar você a liberar os seus traumas e as suas questões emocionais mais profundas, tá? Bom, eu desenhei aqui um monte, né, uma montanha, então se não parece, tem que parecer, é uma montanha, tá ok? E lá em cima dessa montanha existe água represada, existe água ali que está contida, está represada. Então imagine essa montanha e tem água lá em cima. Essa água lá em cima que está presa é um trauma, tá? Então, muito brevemente aqui, bem brevemente para você, eu vou te explicar o que é um trauma. Um trauma, ele é uma situação que você passou, que não precisa ser muito grande, porque pequenos traumas podem acontecer constantemente e eles ficam realmente presos dentro de nós, porque a partir de um trauma, as informações ficam presas, incompletas e de forma incorreta dentro de você. Você tira conclusões sobre o mundo quando você não completa as experiências e aquilo cria conclusões, ou seja, crenças limitantes, percepções bem restritas e limitadas em relação ao mundo, às pessoas, enfim, ao dinheiro, a várias coisas na sua vida. Então é muito importante você saber da importância de liberar um trauma na sua vida. Eu vou te trazer um exemplo bem assim fácil de você entender para que você perceba que um trauma não precisa ser uma coisa muito grande, mas é uma experiência incorreta e incompleta que você passou em algum momento da sua vida, tá? E para traumatizar uma criança, qualquer coisa que supere os recursos da pessoa naquele momento é caracterizado um trauma. E para você superar os recursos que uma criança tem, pois ela não tem muita proteção, ela não tem muito discernimento, ela não tem muitas habilidades na vida, ela não tem muitos recursos, é muito fácil traumatizar uma criança. Isso realmente fica preso dentro de nós, mas o como isso fica preso e o como isso acontece é assunto para um outro vídeo, tá? Então vamos supor assim, ó, eu tenho lá 5 anos de idade e eu ganhei uma bicicletinha lá com as rodinhas, tá? Você sabe, lembra aquelas rodinhas que você colocava na bicicleta para aprender a se equilibrar? Então eu fui aprendendo ali a andar naquela minha bicicletinha que eu ganhei do meu pai e eu ia me equilibrando para cá, para lá. Aquelas rodinhas me davam muita segurança, porque me davam a certeza de que eu não iria cair. E você vai criando habilidade, chega um momento que você vai se equilibrando entre o seu eixo, né, o seu centro de equilíbrio e uma rodinha. E aí eu pedi pro meu pai tirar uma rodinha, fui ganhando mais confiança até chegar do dia de eu tirar a segunda rodinha. Então, a gente estava naquele local bem grande, assim, bem amplo, onde meu pai me levou a primeira vez para andar de bicicleta sem as rodinhas. E não tinha mais rodinha, não tinha mais apoio, e meu pai estava me segurando por detrás ali no banco. Então, eu achei que ele estava ali segurando e eu estava pedalando e eu comecei a conversar e eu vi que a voz dele não estava mais ali. E eu ouvi ele gritar de longe: "Você está conseguindo, você está indo muito bem". E isso me assustou. Poxa, meu pai não está aqui. Me assustou, me apavorei, não tem rodinha, não tem nada. Tomei um tombo e ralei toda a minha perna. Comecei a chorar e agora vamos pensar duas possibilidades. Vamos supor que meu pai ficasse tão nervoso porque ele não se conformava, né? Eu tava indo tão bem e aí só porque eu percebi que ele tava longe, eu caí, eu fiquei nervoso e ele começa a gritar comigo. Ele não consegue lidar com aquela situação, ele não tem habilidade suficiente e ele começa a gritar comigo: "Poxa, mas você viu que você tava conseguindo, para de chorar e não sei o quê". Nesse momento, de repente, eu posso dizer assim pro meu pai: "Eu não quero mais andar de bicicleta". Ele começou a gritar ali, eu falo: "Não quero mais subir no raio de uma bicicleta". E eu não pude completar a experiência de aprendizado. Então ali ficou caracterizado um trauma, uma experiência incompleta e incorreta, porque eu tirei conclusões sobre o que é andar de bicicleta, sobre o quanto eu posso, de repente, confiar no meu pai, sobre o apoio que eu vou ter. Várias coisas podem ficar presas ali. Agora vamos imaginar um segundo cenário. Vamos imaginar que meu pai chega ali e fala: "Nossa, me desculpa,
desculpa, eu soltei porque eu achei que você estava conseguindo, deixa eu ver o machucado, isso aqui não é nada, vamos tentar de novo, agora eu vou do seu lado para você me ver, então eu vou soltar, mas eu vou ficar do seu lado. E aí eu tenho essa confiança no meu pai, eu choro um pouquinho ali, ele enxuga minhas lágrimas, ele faz um curativo ali no meu machucado e a gente continua andando, então ele vai andando do meu lado ali. Conforme eu vou andando na bicicleta, eu tive uma experiência completamente diferente, porque eu completei o aprendizado, certo? Então eu tenho outras conclusões sobre andar de bicicleta, sobre o apoio do meu pai, das pessoas, enfim. Então um trauma é basicamente isso. As experiências ficam presas de forma incorreta e incompleta porque o aprendizado não teve continuidade, ele foi interrompido e com aquelas conclusões daquele momento, existe todo um mecanismo cerebral para isso, fica preso. Tá? Então esse é um conceito básico do que é um trauma. E agora vamos falar sobre o processo terapêutico, porque eu sou especialista em cura e resolução de trauma e estresse pós-traumático. Eu conheço muitas abordagens que lidam com traumas, estudei várias abordagens que lidam com trauma, por quê? Quando eu comecei a trabalhar com pessoas lá atrás, há muitos anos, eu percebi o seguinte, ali naquelas intervenções onde a gente usava hipnose, a pessoa entrava em alguns processos regressivos, enfim, mais cedo ou mais tarde ela caía em um trauma, que foi o que aconteceu comigo quando eu me submeti ao processo terapêutico. Eu comecei a me lembrar de coisas que eu sabia que eu tinha passado, mas eu não sabia que tinha ficado preso tanta carga emocional, eu não sabia que tinha ficado preso certas conclusões, certas crenças limitantes e o quanto aquilo me afetava, mas cada vez que eu acessava aquilo, bum, vinha aquela explosão de sentimentos, então realmente tinha muita coisa ali, eu só não fazia a ligação do quanto aquilo me influenciava, mas eu fui aprendendo. E quando eu comecei a trabalhar com as pessoas não foi diferente. Mais cedo ou mais tarde, adivinha onde as pessoas começaram a cair no processo terapêutico? Em traumas. Então eu falei, opa, tem algo importante aqui. É bom eu aprender como lidar com traumas e foi aí que eu iniciei uma busca, uma jornada, estudando várias abordagens que lidam com traumas, né? E estudando muito neurociência também, cada abordagem tem o seu lugar, mas hoje eu tenho uma compreensão bem mais ampla sobre o que é um trauma. Mas agora vem a pergunta que eu vou começar a responder para você. Como liberar os traumas de sua vida? Existem várias maneiras da gente liberar traumas, utilizando as técnicas ou utilizando esse entendimento que eu vou trazer para você aqui agora, tá? Então, quando eu mostrei para você o disco de vinil, então tem algo que eu chamo assim, a síndrome do disco riscado, tá? A síndrome do disco riscado. Qualquer pessoa que tem uns 40 anos por aí, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Sabe que um disco de vinil você colocava lá no aparelho de vitrola, tinha uma agulha que ia lendo, né, a música e saía nas caixas de som. Mas o disco não podia estar riscado. Porque quando o disco estava riscado, a música começava a pular naquela frase, né? Naquela onde estava riscado ali, o que estava dizendo aquele som, ele começava a pular e repetir a mesma coisa sem parar. Então, é a partir disso que eu desenvolvi, né, dei o nome de síndrome do disco riscado, e você vai entender a relação disso com essa montanha e com o trauma, e também a síndrome do tatu bola. O tatu bola é mais ou menos assim. O tatu bola, ele quando se encontra em perigo, ele se fecha nele mesmo, ok? Como se ele não visse mais o que está lá para fora, não importa que ele está exposto ali, mas ele se fecha nele mesmo e ele se desconecta da realidade, ele nem tenta fugir, ele simplesmente se fecha ali, tá? Então, Manuel, o que tudo isso tem a ver com trauma? Você tá ficando louco? Calma que você vai entender. Então, aqui é uma montanha, você entendeu o conceito de trauma, tá? E lá em cima dessa montanha existe água represada, tá? Essa água represada é um trauma represado, são aquelas percepções incorretas e incompletas que estão presas ali, que não deixam a pessoa se mover e completar os aprendizados, que tem as crenças limitantes, tem toda essa percepção incorreta. Você pode pegar aquele meu exemplo da bicicleta e usar para qualquer outra coisa, tá? Então, esse trauma, para ele se liberar,
é preciso criar vales, né? Então a gente precisa criar vales aqui para essa água começar a escoar, ok? Quando a gente começa a criar vales, essa água começa a escoar. Calma que você vai entender tudo. O que tem a ver isso com síndrome do disco riscado? Então é mais ou menos assim, um dia eu estava dando um workshop de constelação familiar e eu fiquei realmente muito chateado com o que uma pessoa fez. Eu fiquei muito bravo, eu fiquei quase inconformado pelo que aquela pessoa tinha feito, tá? Não vou entrar em detalhes da história, mas essa pessoa ainda saiu e ela fez um comentário pejorativo em uma rede social. E eu fiquei muito chateado porque eu não tinha como me defender ali daquilo. Eu achei um absurdo o que aquela pessoa falou. Então eu cheguei para um amigo próximo, que inclusive era amigo dessa pessoa, e contei como eu estava me sentindo. Ok? Então eu fui lá e despejei a minha raiva, a minha indignação, a minha frustração, me senti um pouco aliviado. No dia seguinte eu encontrei uma grande amiga e aquilo estava voltando na minha cabeça. Eu fui lá e contei para ela como eu estava me sentindo e me senti um pouco mais aliviado. Ao fim de uma semana eu tinha contado aquela história para 5 pessoas. Então se a dor era 100, a dor passou a ser 20. Né? Então ela estava muito mais amena dentro de mim, tá? Então, quando você começa a deixar o corpo ouvir, quando você começa a expressar como você se sente, você dá a possibilidade, ok, de a gente criar vales aqui para o corpo ir liberando esse trauma, isso que ficou preso e congelado, essas percepções. A gente processa isso. A psicoterapia convencional utiliza muito isso, então você vai lá e conversa, mas aqui tem algumas armadilhas que eu vou falar para você. Quais são essas armadilhas? Então, de fato, eu pude falar com aquelas 5 pessoas e liberar aquela minha dor. Então, basicamente, tem alguns tipos de pessoas que não conseguem liberar esse trauma preso aqui, não conseguem criar vales. E uma dessas pessoas, que eu vou explicar qual é esse caso, eu dei o nome de síndrome do disco riscado, e o outro extremo é o síndrome do tatu bola. Então é mais ou menos assim. Então chega aquela pessoa no meu trabalho com uns 60 e poucos anos, uns 65 anos, e essa pessoa começa a falar uma historinha que ela já contou tantas vezes, mas tantas vezes, para tantas pessoas, e a dor da vida dela é que ela foi abusada na infância pelo pai, por exemplo, tá? Então ela foi abusada várias vezes e ela tem um ódio mortal do pai dela, e ela tem aquela raiva, ela acha que ela não conseguiu prosperar, que ela tem a autoestima baixa, que tudo de ruim que acontece na vida dela é por conta daquela situação que aconteceu na infância dela. Mas Manuel, você não falou que quando a gente vai contando, a gente vai criando vales, isso vai se amenizando e liberando? Por que dessa pessoa, né, não acontece nada? Ela já está aí com 65 anos, já passou por várias terapias e de fato nada acontece. Calma, aí está a síndrome do disco riscado. Tem um outro caso que acontece também. Tem o caso da síndrome do tatu bola. É aquela pessoa que na mesma situação foi abusada, só que não fala pra ninguém. Escondeu até dela mesmo aquilo que aconteceu. É uma dificuldade muito grande de falar para aquilo, porque a pessoa nega até para si mesmo, não quero mais falar sobre isso. Então, em ambos os casos, ok? Tanto na síndrome do disco rachado quanto na síndrome do tatu bola, não se cria vales aqui. Tá? Mesmo essa pessoa na síndrome do disco riscado falando várias vezes para várias pessoas. Por quê? Porque o corpo, aqui está o pulo do gato, o corpo precisa ouvir a história real do que aconteceu, não a historinha, tá bom? Vou ser mais específico. Quando eu comecei a falar daquela pessoa que tinha me deixado muito chateado, eu comecei a falar como eu tinha me sentido, que eu não tinha conseguido me defender, que foi um absurdo. Eu fui expressando sentimentos e teve até um momento que algo tocou aqui dentro, que veio até uma emoção. Que alívio. Muito diferente se eu tivesse dito para aquelas 5 pessoas, ou para 10, ou para 1000, e eu falasse assim, vamos supor que eu fui dar um novo workshop e agora, nossa, eu não consigo mais falar as coisas que eu preciso falar porque eu tô me lembrando do que aquele cara fez. Eu tô me lembrando do que aquela pessoa disse. E agora eu comecei a me sentir travado. Então, o problema agora que eu não consigo falar em público é daquela pessoa. Agora eu estou me sentindo completamente bloqueado, sem ideias, porque aquela cena volta na minha mente. Então,
comecei a culpar a pessoa, eu comecei a justificar. Eu não estou deixando o meu corpo ouvir a história real. Eu estou preso em uma historinha parecendo um disco riscado. Blá, 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 blá. Blá, blá, falando a mesma coisa de novo, de novo e de novo. Nisso não tem nenhuma novidade, porque eu estou acusando a pessoa está acusando o pai lá, por exemplo, é só um exemplo, tá? Que os problemas da vida dela é decorrente do que o pai fez. Então, se a autoestima tá baixa, se ela não consegue fazer as coisas que ela precisa, se não consegue ter prosperidade, realmente aquele trauma acabou com a vida dela. Ela está acusando o pai. Ela está muito longe de dar voz ao sentimento real. O que seria o sentimento real? A dor que aquela criança sentiu ao ser abusada, terem invadido o corpo dela, os sentimentos de não poder ter contado para ninguém, ou se contou, alguém não acreditou, enfim, são vários outros sentimentos que estão num outro nível. Quando a pessoa está aqui na síndrome do disco riscado, ela está falando um blá blá blá, uma história que ela já contou tantas vezes, mas isso ela está acusando outra pessoa, ela não está dando voz ao sentimento real. Então aqui, ao invés de você criar vales, imagina que você põe concreto, você põe aço ao redor da montanha, a água não sai de jeito nenhum. Cada vez que ela continua acusando a pessoa, é como se fosse a barreira fosse aumentando cada vez mais. Esse trauma vai ficar cada vez mais preso. Vou te dar um outro exemplo. Tava numa vivência, né, e trabalhando ali com as pessoas, e uma pessoa quis falar em particular comigo. Eu não costumo falar em particular com as pessoas na vivência, porque ali a gente entra em um estado tão profundo de processar os traumas que é preciso que a gente adentre a nossa vulnerabilidade. Ali não tem pessoas mais especiais e menos especiais. Ali nós somos todos iguais. Então nós adentramos um território que é muito propício para que essas dores reais, esses sentimentos reais e mais profundos que vão vindo em camadas, surjam, apareçam para que a gente possa processar. Então essa pessoa estava sofrendo de síndrome do pânico e ela quis se sentar ali numa mesa e quis que eu a ouvisse. Tudo bem, eu podia ouvir ela. Falei, você tem certeza que você não quer falar lá dentro do grupo? Porque de repente a resposta que eu der para você pode servir para todo mundo, mas ele fez questão e eu dei ali para ele. Então ele começou a me contar uma historinha, parecia um disco riscado, falando sobre os sintomas da síndrome do pânico. Antes dele continuar falando, eu continuei a descrever os sintomas da síndrome do pânico, porque eles são muito conhecidos. Ah, então se eu vejo uma pessoa que passou mal e morreu, aquilo fica preocupado, porque agora eu tô com medo de morrer. Então quando eu ouço uma notícia, quando eu ouço algo, antigamente eu não era assim, e agora isso tá me incomodando, eu não aguento mais pensamentos, eu queria me livrar deles, enfim. Eu fui falando várias coisas também que diziam respeito ao sintoma. Ele, sim, é isso mesmo que acontece. Eu falei, sim, não tem nenhuma novidade aqui. E aí eu expliquei para ele esse conceito do disco riscado, que ele estava parecendo um disco riscado, que aqui estava longe de dar voz ao sentimento real que estava acontecendo. Mas se ele se permitisse, naquela vivência, a gente ia adentrar o que estava acontecendo dentro dele para a gente poder explorar. E também disse ali umas possíveis causas da síndrome do pânico, mas continuar contando aquela historinha, falando sobre o medo dele. Eu tinha certeza que ele já havia falado sobre aquilo para mais de 30 pessoas, por exemplo. Ele falou muito mais. Sim, porque é um disco riscado, não sai daquele blá blá, blá blá, blá blá. E isso está longe de a gente criar vale. Pelo contrário, vai criando essas barreiras ainda mais sólidas que vão prender aquele trauma. Depois eu vou contar o finalzinho dessa história com ele, o que é dar voz ao sentimento real, porque a gente começou a dar voz ao sentimento real. Em um outro escopo, né? Então aqui a gente tem a síndrome do disco riscado e aqui a gente tem a síndrome do tatu bola, tá? Num outro escopo, esse tatu bola é aquela pessoa, o tatuzinho, quando ele se sente em perigo, ele se fecha e ele se exclui do mundo. Ele nem vê que de repente ele tá correndo mais perigo se fechando ali, porque ele podia ter se escondido, do que a se fechar, mas ele se fecha no primeiro sinal de perigo, tá? Então a pessoa que, por exemplo, passou pela mesma situação e foi abusada, só que nunca disse nem
pra mãe, por exemplo, nunca disse pra ninguém, ok? Ou qualquer outra situação ou trauma que a pessoa tenha passado que ela não gosta nem de falar pra ninguém. Quantas pessoas eu já não atendi ali em uma sessão e me disseram, isso eu nunca contei pra ninguém. Então esse não contar, você também coloca barreiras ainda mais fortes e poderosas, não deixando criar vales, porque o corpo não está ouvindo o sentimento real que aconteceu. E muitas vezes a pessoa fica brava com ela mesma, né? No caso, uma pessoa que é abusada, ela começa a criar aquelas percepções incorretas, principalmente se for na infância, de que o problema está com ela, de que ela é suja, de que ela é a pessoa errada, e aí vem várias interpretações incorretas, e isso tudo protege o sentimento real, de como realmente ela sentiu e ela não se deu a permissão de falar. Então você entendeu aqui esses dois extremos, tanto a síndrome do disco riscado, quanto a síndrome do tatu-bola, tá? Os dois não permitem criar vales. Então, se você está em algum desses dois, você não tem possibilidade de dar voz ao sentimento real e dar voz e liberar, criar aqui vales para realmente liberar o trauma dentro de você. Bom, aquela pessoa que estava me contando ali sobre os sintomas que estava na síndrome do disco riscado, quando a gente começou a trabalhar, o que a gente percebeu? Todo sintoma dentro de nós, ele tem um chamado. Então a gente foi investigando e viu que quando ele era muito novinho, o pai se separou da mãe, ficou uma dor muito grande dele e ele amava tanto o pai, foi tão difícil a separação porque o pai sumiu, que ele preferiu excluir o pai da vida dele. Então ele teve que ser forte, ele teve que assumir inclusive o lugar do pai na família, enfim. E como adulto, o sintoma veio cobrar algo da alma lá, que não pode excluir o pai e que tem aquele sentimento de desproteção lá atrás. Antes você conseguia ser forte, foi a melhor estratégia, só que agora não. Então a gente começou a dar voz ao sentimento real. Muito diferente dele falar dos sintomas, a gente começou a falar do sentimento daquela criança que foi separada do pai, da dor daquela criança que ficou sem o pai, do amor que aquela criança sentia pelo pai e o quanto aquela criança se sentiu desprotegida sem ter o pai. Então é mais ou menos disso que eu estou falando, de dar voz ao sentimento real. Eu, quando me submeti à terapia, na terapia convencional, se falava muito em um nível superficial. Quando eu comecei a conhecer outras abordagens, era muito mais fácil um caminho para dar voz a esses sentimentos reais que vêm em camadas. Por exemplo, pode ser que uma raiva só esteja mascarando uma tristeza, que esteja mascarando uma solidão mais profunda, enfim, vai vindo em camadas. Eu tenho até uma professora americana que ela traz um conceito bem bacana, né? Que nós seres humanos somos multicamadas, né? Multilayers. Então somos várias camadas. Então a gente vai adentrando essas camadas e deixando o corpo ouvir a história real que aconteceu. Nesse caso da pessoa da síndrome do pânico, a gente começou a dar possibilidade para o corpo ouvir aquela história real, aqueles sentimentos que ficaram presos lá atrás, aqueles sentimentos reais. E isso vai criando, como você viu aqui, vales. Isso vai criando vales, possibilitando esse trauma se processar, aquelas percepções incorretas que estão gerando um sintoma se liberarem. No caso, por exemplo, da pessoa que foi abusada, como eu disse, é muito diferente acusar. Quando você está acusando alguém, você está na síndrome do disco riscado. Você pode falar para 1000 pessoas, você pode falar para 10.000 pessoas, nada vai acontecer, porque você está repreendendo ainda mais aquela água no topo da montanha, não tem vales. Agora, se você encontrar uma pessoa que te ajude, né, ou se você conhece esses caminhos, de realmente liberar aqueles sentimentos reais, aquilo que realmente machucou, ouvir aquela criança, e existem vários meios e métodos para a gente fazer isso, então o corpo começa a ouvir a história e aí então a gente começa a liberar. Quantas pessoas em sessões não chegavam, ok, e de fato é a primeira vez que eu estou falando disso para alguém, falava até baixinho, e um choro tão contido, então o corpo começou a ouvir mesmo que baixinho aquela história, eu devolvi a história para a pessoa, deixando o corpo agora se dar a permissão de ouvir os sentimentos reais, aquela dor real, a gente está
criando vales. Então, o que são as técnicas terapêuticas? Técnicas terapêuticas nada mais são do que uma possibilidade de criar vales, ok? Você vai criando esses vales para liberar essa dor mais profunda. Então, aqui um grande sinal, né? Se você está na síndrome do disco riscado, na síndrome do tatu-bola, é saber, eu continuo acusando as pessoas, culpando as situações, culpando as pessoas por eu não conseguir o que eu quero, por eu não realizar aquilo que eu desejo, por eu não ter aquilo que eu almejo, né? Eu estou culpando as pessoas porque tá cheio de pessoas querendo culpar, por exemplo, os pais, os agressores, uma situação, um ex-parceiro, um amigo, um chefe, por como a pessoa está hoje. Se você está acusando a pessoa, saiba que você está colocando concreto e aço aqui em volta, você não vai criar vales e você está na síndrome do disco riscado. Você vai contar essa mesma história para centenas de pessoas e nada vai acontecer. Você vai ver que essa dor não vai sumir daí e vai ficar te revisitando, voltando, e talvez você até adquira um padrão, um hábito de continuar falando sobre isso. Você está criando cada vez mais, colocando cada vez mais concreto ali em torno da montanha. E se por um outro lado existem aquelas situações que você nunca contou para ninguém, eu te recomendo você buscar um bom terapeuta que te forneça um ambiente seguro e propício para que você possa começar a expressar aquelas dores tão profundas presas dentro de você. Isso realmente pode ser libertador. Vou te dar uma super dica. Vou te dar uma dica incrível para você que está me acompanhando nesse vídeo até agora, uma dica incrível. O primeiro passo que você tem que ter para sair da síndrome do disco riscado para começar a criar vales aqui, é ter uma intenção no seu coração de liberar a pessoa, ok? Ninguém está dizendo que o trauma não machucou, ninguém está dizendo que não existe dor, mas o que eu estou dizendo anota isso aí, tá? Anota isso no seu coração, não vou nem falar para anotar na caneta, anota no seu coração. Se você tem a intenção de liberar a pessoa, por exemplo, meu pai me abusou, já tô com 65 anos, meu pai já faleceu faz 25 anos, por exemplo, já faleceu faz um tempão, só que eu continuo preso nisso. Tenha a intenção no seu coração de liberar o seu pai. Pare de acusá-lo, ok? Ninguém está falando que não doeu, a gente vai cuidar das dores agora, dando voz e criando vales. Mas pare de acusar essa pessoa, porque isso não é caminho para nada. Então, ter a intenção de liberar a pessoa, a situação, é um gigante, não é nem grande, um gigante primeiro passo. Porque senão, eu também já atendi muitas pessoas e não importa o conhecimento técnico, a habilidade terapêutica que eu tenha. Se a pessoa não tem a intenção de liberar, nenhuma técnica vai mudar o seu livre-arbítrio. Guarde isso no seu coração também. Segunda dica, nenhuma técnica na vida, seja constelação familiar, regressão, hipnose, Theta Healing, EFT, TFT, enfim, várias centenas de técnicas que a gente tem, vai mudar o seu livre-arbítrio. Essas técnicas vão trabalhar junto com você, não vão fazer para você algo que você não queira fazer ou não esteja disposto a fazer. Porque quantas pessoas eu já não atendi na síndrome do disco riscado que o que funciona para uma pessoa e todo aquele processo, a pessoa decidiu, não, eu não vou, eu morro, mas não perdoo aquela pessoa, eu morro, mas eu não vou aceitar o meu pai, eu prefiro morrer. Ótimo! É uma escolha sua, então saiba que nenhuma técnica vai atuar aí. Então, se você continua acusando a pessoa, se você continua culpando e justificando, está na síndrome do disco riscado, não tem nenhuma novidade aí. Intenção no coração é o primeiro passo. Aí qualquer técnica, as técnicas, né? Qualquer técnica não, mas as técnicas mais apropriadas, se um terapeuta tem a habilidade, ele vai conseguir te ajudar de uma forma muito assertiva e muito rápida para que você processe isso daqui. E se você está na síndrome do tatu-bola, experimente contar para alguém. E contando aos poucos para alguém que você sinta confiança, ok? Então parte do processo terapêutico, né, como a terapia funciona, é criar esse ambiente seguro. Então um bom terapeuta vai saber fazer isso. Mas você pode ter um amigo que você confia muito, você pode começar com um bichinho de estimação,
ok? Então eu separei para você, eu gravei um vídeo especial fazendo um estudo de caso em um trauma extremo que aconteceu com uma pessoa. Ela dá um relato incrível e a gente vai fazer um estudo de caso baseado na síndrome do disco riscado e na síndrome do tatu bola. Ela passa por ambas as síndromes e em algum momento ela se dá a permissão de criar vales sem usar técnica. Tá? Na verdade, a gente vai trazer, eu vou nesse estudo de caso trazer uma estrutura para que você entenda o que realmente ela fez e como ela pôde liberar um trauma tão extremo. E acredite em mim, se ela liberou um trauma extremo daquele, você pode liberar qualquer trauma na sua vida, tá? Mas tenha em conta isso que eu disse, intenção no coração, aí as técnicas vão ajudar. Então, se você quer saber mais, se você quer entender um pouco mais, se você quer vir comigo nessa videoaula onde a gente vai fazer esse estudo de caso e eu vou te apresentar outras novas maneiras de você criar vales, tá ok? Vem comigo, basta você se inscrever em algum lugar que você estiver vendo esse vídeo, você vai poder se inscrever e eu vou te mostrar esse vídeo, a gente vai estudar esse caso de um trauma extremo, tá? Eu espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo até aqui. Agora você já sabe sobre a síndrome do disco riscado, a síndrome do tatu bola. Curte esse vídeo se você gostou. Se você não é inscrito no meu canal ainda, você pode se inscrever e também dar uma notificação ali no sininho, porque todos os vídeos que eu posto você vai ser notificado. Se você não quer perder os meus conteúdos, basta você clicar no sininho que você vai ser avisado de todos os vídeos que eu posto. Se você achou esse conteúdo interessante, compartilha com as pessoas que você ama, tá ok? Então, era isso que eu tinha que dizer pra você e se você quiser, eu te vejo lá do outro lado fazendo esse estudo de caso. Basta você se inscrever, tá ok? Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.